Presta atenção como a gente se comporta quando acontece alguma coisa importante na vida. Como você se comporta. Quando tem uma virada de ano. E aí a gente começa a projetar tudo que a gente quer realizar no ano novo. Quando acontece alguma coisa na sua vida profissional, na sua carreira, alguma coisa boa, presta atenção em como você constrói planos que você deseja realizar nessa nova fase da sua vida profissional. Ou quando acontece alguma coisa no seu relacionamento com alguém que você ama. Pode ser a família, os pais, pode ser a esposa, o marido ou os filhos. Presta atenção como você coloca e estabelece objetivos. Só que eu tô aqui para te dizer uma coisa. Planos, projetos, objetivos, tudo isso tem a ver com metas que a gente coloca na nossa vida quando a gente quer alcançar alguma coisa. Mas eu tô aqui para te dizer para parar de correr atrás de meta e começar a desenvolver a habilidade de formar hábitos. Sabe por quê? Só o hábito, a formação de hábito, vai criar o alicerce que te dá condição de percorrer um caminho para alcançar esse objetivo, essa meta, esse plano que você quer realizar. Querer alcançar uma meta sem ter desenvolvido um hábito que te dá condição de alcançar e suportar a exigência da meta, do plano e do objetivo, é o equivalente a você nunca ter entrado numa academia e aí você vai e já coloca na barra 100 quilos de peso, 50 de cada lado, e tenta levantar. O que vai acontecer? O seu corpo vai ruir, porque não existe alicerce, não existe força, não existe resistência para suportar aquele peso. E toda meta, todo plano, todo objetivo tem uma exigência. E essa exigência só pode ser suprida pelo hábito que te deu condição não só de alcançar, mas suportar depois de ter alcançado. Agora, por outro lado, se você entra hoje na academia pela primeira vez e você começa a fazer movimentos de levantar alguma coisa bem leve, e vai repetindo esse processo sucessivamente ao longo dos dias, por períodos repetidos, daqui uma semana você já está levantando 1 quilo a mais, daqui 2 semanas mais 1 quilo, e assim até você conseguir aquilo que quando você entrou na academia a primeira vez, você tinha como meta, como plano, como objetivo. Mas não vai ser de uma única vez que você vai ter capacidade de fazer aquilo que você precisa, porque é preciso construir uma resistência nesse percurso. Inclusive, nesse livro que está aparecendo aqui na tela, existe um experimento que comprova cientificamente o que eu acabei de te falar. Para de focar na meta e começa a construir hábitos, a desenvolver a habilidade de formar hábitos, que vai te dar resistência à condição, não só para alcançar uma meta, um plano e um objetivo, mas depois que você alcançar, suportar, se manter lá. Qual que é o experimento que o Charles mostra no livro O Poder do Hábito? É um experimento com ratinhos. Como são esses ratinhos? São ratinhos normais, sem nenhuma alteração, como você e eu. E aí o que acontece? Colocam esses ratinhos dentro de um labirinto. Como a nossa vida, de certa forma a nossa vida é um labirinto. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu ontem não garante que hoje vai ser semelhante, parecido ou igual, a vida é cheia de surpresas, a gente está sempre desviando nessas andanças da vida, a vida é uma espécie de labirinto, certo? Volta para o experimento do Charles dos ratinhos. Colocou os ratinhos no labirinto e aí do outro lado, na saída do labirinto, tinha um chocolate, um pedacinho de chocolate. E aí esses ratos, para os ratinhos chegarem no chocolate, na primeira caminhada que eles fizeram, os cientistas mapearam a atividade cerebral desses ratinhos. E sabe o que mostrou? Que a atividade cerebral era muito intensa. Precisava de muita coisa, muito esforço mental
para alcançar o chocolate. Só que esses mesmos ratinhos, tendo sido submetidos ao mesmo experimento repetidas vezes, fez com que, assim que depois de muitas vezes eles tivessem aprendido o caminho do chocolate, a atividade cerebral diminuía. E aí eles alcançavam o mesmo objetivo com muito menos esforço. Esse é o poder do hábito. O poder do hábito é você conseguir algo exigente, rigoroso, como um plano, uma meta e um objetivo, com menor esforço. E por isso você precisa formar o hábito. O que é o hábito? A repetição de atividades simples. A repetição de atividades vai criar resistência, força, músculo, habilidade. Primeiro hábito, leia todo dia como se você fosse um tolo. Para amenizar um pouco, leia todo dia como se você ainda não soubesse nada. Se você quer uma forma mais doce ainda de falar isso, leia todo dia como um principiante, como um aprendiz. Mas eu prefiro a expressão mais forte. Leia todo dia como se você ainda fosse um tolo e não soubesse nada. Só que aqui tem uma coisa. Não é ler para competir com alguém ou para alcançar uma meta de leitura. Eu vou ler 4 livros por mês, 30 livros por ano, eu vou ler 50 páginas por dia. Não é desse tipo de leitura que eu estou falando. Tá tudo bem se você quiser acumular quantidade de coisas lidas. Mas na minha experiência, o que mais importa é o que você implementa do que você aprendeu lendo. Agora, tem uma coisa também. Às vezes você bate o olho no título de um livro ou alguém te recomenda um livro sobre um tema que você já supõe saber algo sobre. E aí você não se dá o direito da experiência de conhecer aquele assunto por um novo ponto de vista. Isso é ler como se você ainda não soubesse nada. Leia tudo o que é possível, mas não só sobre o que você faz, para você expandir repertório. Leia o máximo que você puder de referências diferentes. E lembrando mais uma vez, não é quantidade de conteúdo lido, mas a aplicação do que foi aprendido na leitura. Por exemplo, qual foi a última vez que você implementou, aplicou na sua vida alguma coisa que você aprendeu num livro? Porque entende, de que adianta você carregar tanto conhecimento intelectual se na sua vida não se reproduz aquilo que você aprendeu no livro que você leu? Então, ler todo dia como se você ainda fosse um tolo, um principiante, como se você ainda não soubesse nada, significa dizer que você vai ler tudo aquilo que está ao seu alcance sem preconceito. Então, eu não tenho, por exemplo, a ambição de começar a ler um livro e terminar ele rápido. Não, eu quero saber o que aquele livro vai me dar de aprendizado. E às vezes eu fecho o livro e vou aplicar e volto para o livro depois de ter testado o que eu aprendi. Outra coisa, ninguém é obrigado a terminar de ler um livro que começou. Às vezes você começa a ler um livro, para ele no meio, depois de um tempo você pega ele de novo. Outros, você senta e quando levanta já acabou de ler. Porque esse tipo de cobrança pesada sobre algo que deve ser prazeroso é que às vezes mina o seu interesse pela leitura. Ler não deve ser um sacrifício, uma disputa. Ler deve ser um prazer. O prazer de aprender o que você ainda não conhece ou o que você já sabe sobre uma nova perspectiva. Então, o hábito 1, leia todo dia como se você ainda não soubesse nada. Segundo hábito, escreva todo dia como se a sua vida dependesse da próxima palavra. Ah, Marcelo, mas eu não trabalho escrevendo, eu não dependo da escrita para viver, para sobreviver no meu trabalho. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você começar a desenvolver a habilidade de colocar no papel, seja
teclando ou escrevendo à mão, e você vai começar a absorver aquilo que você escreve de uma forma completamente diferente. Agora, se você é uma pessoa que lida com pessoas e lida com palavras, escrever para você é fundamental e essencial. Por exemplo, para mim, eu ganho a vida escrevendo, literalmente, há mais de uma década. Eu sei o poder que tem você saber organizar bem as palavras que você escreve. Porque é uma mensagem, é um post, é um vídeo, é uma página, é um anúncio. Se você está na internet e lida com pessoas, a habilidade de escrever todo dia, ou seja, o hábito de escrever todo dia, melhor dizendo, é que vai te dar a capacidade de desenvolver a habilidade de usar da melhor forma possível as palavras que você fala ou escreve. E saber usar a palavra certa, na hora certa, com a pessoa certa, é o que te dá vantagem na vida. Ah, Marcelo, mas eu vou escrever o quê? Não importa, escreva sobre qualquer coisa. Escreva sobre uma experiência no dia. E não é escrever por longos períodos de tempo. 5, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Escreva alguma coisa, coloque para fora um sentimento, uma experiência, uma intenção. Agora, volto a dizer, se você trabalha com a escrita, se você é copywriter, ou se você lida com pessoas e depende de palavras como gestor de tráfego, se você é especialista na internet, se você é dono de negócio, se você é treinador, o poder de saber dizer as palavras certas equivale a dizer que você vai desenvolver a habilidade de usar palavras que viram dinheiro no seu bolso, viram dinheiro na sua vida. O terceiro hábito é algo prático e profundamente essencial na minha visão. Olhe para as pessoas sempre e somente como pessoas. Nunca com rótulos, nem como clientes, nem como prospects. Nenhuma pessoa é um prospect, é um cliente, é um chefe, é um empregado. As pessoas são pessoas. E quanto mais você desenvolver esse hábito de olhar para uma pessoa e não dar a ela o rótulo de um cargo que ela ocupa, de uma tarefa que ela faz, de uma situação que ela vive, de uma circunstância em que ela está. Quanto menos você olhar para as pessoas com esse tipo de característica, de rótulo, mais você vai conseguir encontrar a essência de uma pessoa. E por que isso é importante? Porque é isso que gera conexão. É isso que gera intimidade. É isso que faz com que você conheça melhor e profundamente o comportamento das pessoas. E como a nossa vida é uma vida de relação, uma vida de conexão, muito mais facilmente você entendendo o comportamento e a essência das pessoas, você vai alcançar o que você deseja. Você vai conseguir influenciar melhor, você vai conseguir persuadir melhor, você vai conseguir ouvir melhor, você vai conseguir atender melhor. Olhar para as pessoas como pessoas, apesar de parecer filosófico e meio romântico, é o que faz das pessoas de sucesso realmente pessoas de sucesso, porque elas desenvolveram o hábito de compreender as pessoas pela forma como elas funcionam. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou recomendar um livro, ou mais de um livro, que te ajuda a conhecer melhor o comportamento humano. Hábito número 4, acordar cedo. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz quando fala de acordar cedo, mas deixa eu te contar uma coisa. O hábito em si nem é acordar cedo, mas acordar focado no que você vai fazer enquanto estiver acordado. A questão não é tanto o horário. Por exemplo, eu gosto de acordar cedo. Me faz bem acordar cedo. Eu acordo, sei lá, entre 5 e 5 da manhã e 5 e meia da manhã. Geralmente é 5 horas, entre 5 e 5 e meia da manhã. Porque aí eu estabeleço a minha rotina matinal e a minha rotina matinal envolve um tempo de meditação, um tempo de oração, beber água com limão e tomar um café, fazer exercícios. E tudo isso vai até mais ou menos umas 7 horas da manhã. E aí eu tô pronto para o restante do dia, estou disposto, estou focado.
Só que eu volto a dizer, às vezes você não quer acordar às 5 horas da manhã, você quer acordar às 7, você quer acordar às 9. Desde que você tenha desenvolvido o hábito de dormir bem, acordar vai ser muito prazeroso. E o mais importante, o que você faz do seu dia enquanto você está acordado. É muito importante isso, porque uma noite de sono ruim, acordando de qualquer jeito, te faz ter um dia péssimo e você sabe disso tanto quanto eu. Então, foca no horário de acordar e desenvolve um hábito de acordar sempre naquele horário para estabelecer um hábito de que ao acordar você dispara na sua mente uma espécie de gatilho que te coloca na disposição daquilo que você tem que fazer quando você está acordado. Agora eu quero te falar de um hábito extra, tá? Não está entre os 7, mas eu vou colocar aqui. Sabe qual que é um hábito muito bom? É você se inscrever no canal que você está assistindo esse vídeo e compartilhar com alguém. Esse é um hábito muito bom, você pode fazer isso agora. Se inscreve no canal, compartilha, dá o like, que é muito bom. Hábito número 5, tenha muito claro, de preferência relacionado, organizado, anotado, agendado, suas tarefas do dia. Essa é a bússola da vida cotidiana. É você ter uma rotina muito bem estabelecida. O que você vai fazer a cada momento do dia. Apesar de a palavra rotina parecer chata, eu, na minha experiência, trato rotina como liberdade. Você já viu a vida de alguém desorganizado, bagunçado? Não é uma vida boa de se viver. Porque parece que está o tempo inteiro correndo atrás das coisas. Está sempre atrasado, está sempre pedindo desculpa, está sempre atropelando as circunstâncias. Nunca sabe o que vai fazer depois do que está fazendo agora. Por isso não estabelece períodos. A produtividade é afetada. O emocional é afetado. As pessoas em volta são afetadas, mas são afetamentos negativos. Por quê? Está sobrecarregado numa sucessão de não sei o que fazer, não sei como fazer, não sei quando fazer, não sei por que fazer. E aí, quando você estabelece uma rotina bem organizada, você consegue ter um direcionamento. É claro que a vida é cheia de surpresas e pode acontecer um contratempo, como vai acontecer contratempos na sua vida. Você vai ter surpresas durante o dia, sim, vai, mas se você tem uma rotina bem organizada, você tem pelo menos uma referência, um norte de direção. A bússola da produtividade do seu cotidiano chama-se rotina. Não importa o quanto essa palavra soe chata ou pesada para você. Hábito número 6, que tem uma relação direta com o hábito número 5, porque a partir do momento que você tem uma rotina bem estabelecida e organizada, você precisa desenvolver o hábito da disciplina, de cumprir essa rotina e cada uma das tarefas a qualquer custo. Isso é disciplina. A disciplina não é uma coisa militar, vamos dizer assim. Não, é da natureza da vida. Você cumprir com o que você se comprometeu. Isso é disciplina, é fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Inclusive tem uma frase, eu não sei de quem é, mas esses dias eu li, que é assim: crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que precisa ser feito. Se você está ainda na fase de fazer só o que gosta, de procurar fazer só o que gosta, olha, eu acho que você precisa amadurecer. Porque você ainda não chegou na idade adulta. E eu não estou falando de idade cronológica, eu estou falando de idade mental, de idade de compromisso, de idade de seriedade. E agora o 7º e último hábito que eu quero falar para você. Eu sei que eu deveria ter feito isso no começo do vídeo, não é, Alex? Eu deveria ter falado que eu ia te falar 7 hábitos e o 7º era o mais importante para mim, mas eu esqueci, então eu estou falando isso aqui agora. O 7º e mais importante hábito de todos, na minha humilde opinião e experiência, é: faça mais do que você é pago para fazer. Eu sei que isso pode parecer, né, uma conversa de líder, de chefe, falando com o colaborador: faça mais do que você é pago para fazer, para você ter sucesso e crescer na vida. Não, eu tô falando isso porque até 2014 eu era colaborador. Eu trabalhei na Volkswagen, eu trabalhei numa agência publicitária, eu trabalhei numa escola de inglês.
Agora eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas que você mais admira são as que fazem mais que o básico ou são as que fazem só o básico? Quando você entra numa loja e sai dela gostando do vendedor, ele fez mais ou menos do que você esperava dele? Quando você contrata um serviço e fala bem desse serviço para as outras pessoas, é porque a pessoa que prestou o serviço para você fez mais ou menos do que você esperava? Quando você admira alguém, uma figura no seu mercado, na sua área de atuação, como referência, é porque essa pessoa faz mais ou menos do que você espera? É porque faz mais, né? Em todas as situações, não é? E como você espera ser admirado um dia? Como você espera se destacar um dia? Fazendo menos ou mais? Se você realmente quer ocupar uma posição de destaque em qualquer coisa que você faz, você precisa entender que enquanto você não fizer mais do que te pagam para fazer, você sequer vai ser visto. E é por isso que vão te reduzir a um número no mundo. Então, para não deixar você sem algo prático, eu vou falar de mim mesmo. Quando eu saí da vida religiosa, que eu fui franciscano, eu posso contar isso um outro dia, a foto deve estar aparecendo aí, mas olha só, depois que eu saí da vida franciscana, eu saí de lá com uma mão na frente e outra atrás, sem ter um centavo para comprar nada, fui para casa dos meus pais aos 33 anos, que também não tinham assim boas condições financeiras para me ajudar no que eu precisava, e eu tive que rapidamente encontrar um emprego para sobreviver. Aí a circunstância da necessidade fez com que a primeira pessoa que me desse uma oportunidade, eu agarrasse aquela oportunidade com a minha própria vida. Então eu não fazia por causa que a agência publicitária precisava crescer, eu fazia porque eu precisava daquela oportunidade. Eu precisava me destacar naquela oportunidade porque eu sabia que aquilo ia construir o meu caráter, a minha reputação e a minha evidência no mercado. Então eu chegava mais cedo e saía mais tarde. Me pediam uma coisa, eu fazia 3. E eu não estou falando isso para me gabar. Isso é o desenvolvimento do hábito. Do ratinho que eu falei lá no começo. Nós somos como ratinhos, repetindo coisas que vão construir em nós hábitos que vão fazer a gente ficar forte, capaz. Depois, quando essa agência faliu e eu fiquei desempregado de novo, uma pessoa me perguntou: você quer ser copywriter aqui na minha escola de inglês? Eu nem sabia direito o que era copy. Mas eu tinha uma oportunidade, eu agarrei aquilo com a minha vida. E mesmo sem saber direito o que era copy, eu me dediquei naquilo como se a minha vida dependesse daquilo e naquele momento dependia. 3 meses depois, primeiro resultado de sucesso. E aquele resultado de sucesso começou a ventilar o meu nome no mercado. 1 ano depois, trabalhando como copywriter numa escola de inglês, eu comecei a ser contratado por outras pessoas, o que me deu condições de, junto com o meu sócio, abrir a nossa agência de lançamento. Aliás, eu gravei um vídeo, e esse é o primeiro vídeo em que eu contei abertamente a parte mais delicada e difícil da minha história de vida. E também como que eu saí dessa situação e recomecei a minha vida dali, a partir do zero, em cima desses 7 hábitos. Então tá aqui na descrição, você pode assistir depois. E foi porque eu sou melhor do que alguém, porque eu tive uma vida privilegiada? Não. Porque um dia alguém me falou isso: faça mais do que você é pago para fazer. E na primeira vez que eu ouvi, eu tive uma resistência. Isso é conversa de coaching, isso é conversa de chefe, isso é conversa de líder, para me submeter ao que ele quer. Não, isso é conversa de gente grande. Quem quer, faz mais do que é pago para fazer. E assim você conquista o seu lugar, sua vez e sua voz no mercado que você atua. E se hoje, para quem você trabalha ou com quem você trabalha, não vê que você está fazendo mais, alguém vai ver. E esse alguém vai querer te pagar mais do que você recebe hoje para fazer para ele. Assim eu encerro os 7 hábitos, mas ainda não acabou o vídeo, porque eu tenho uma última coisa para te falar, que é a recomendação do livro que eu te prometi. Eu prometi para você que eu ia recomendar 1 ou mais livros, e enquanto eu estava gravando, eu lembrei de 2 livros que vão aparecer aí na tela, não sei se os 2 ao mesmo tempo ou um de cada vez, mas o primeiro livro é Rápido e Devagar, As 2 Formas de Pensar, de Daniel Kahneman.
Esse livro eu já vou falar logo, ele não é para preguiçosos. Ele é para quem realmente quer aprender sobre o comportamento humano. É uma leitura exigente, mas quem quer faz. Lembra dos adultos? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. E o segundo livro é um livro mais conhecido, mas o que eu vou mostrar aqui na tela já é a edição revista e atualizada, ampliada 2.0, As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Também vai te revelar muito sobre comportamento humano, principalmente voltado para o marketing, para as vendas, para a persuasão efetiva. Então fica aí essas duas leituras de recomendação. Eu te falei nesse vídeo sobre os 7 hábitos que estão aparecendo na tela agora, inclusive te recomendo, printa essa tela e salva aí no seu celular ou no seu computador para você lembrar disso como uma espécie de regra de vida. 7 hábitos que vão te fazer ter sucesso nesse ano, porque esses 7 hábitos me fizeram chegar onde eu estou e agora eu estou passando ele para você viver a vida que você sempre desejou.